Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estou trazendo aqui para vocês as atividades das semanas 1, 2 e 4, tá? A semana 3 foi a atividade da cápsula do tempo do coronavírus, tá? Como era uma tarefa que vocês fariam o texto para a gente colocar na cápsula, então não precisa de correção, tá? Eu estou trazendo aqui da nossa primeira semana, a nossa primeira atividade, tá? Eu vou colocar só as questões para o texto não ficar muito extenso, tá? E eu estou fazendo essa revisão de conteúdo e correção para dar tempo dos alunos que não fizeram as atividades de colocar em dia, para a gente chegar todo mundo no mesmo nível no Trilhas 2, tá? Que já está para chegar para vocês. Então aqui as questões. Questão 1. O principal produto resultante do processo de excreção do corpo humano pelo sistema representado na imagem é. Então aqui nós temos os rins e a bexiga, tá? Então, o produto resultante desse processo é a urina, tá? Porque são dos rins e da bexiga, tá bom? Questão 2. A pele funciona como uma capa de proteção, revestindo todo o nosso corpo, protegendo contra as agressões extremas como fungos, bactérias, produtos químicos, físicos e mesmo fatores ambientais como o sol. Esta barreira de proteção vem das células da epiderme e da derme, da secreção de sebo e do suor. Mas, mesmo com toda essa proteção, a pele é permeável e absorve substância. Tanto que muitas vezes utilizamos remédio de aplicar na pele com ação interna. São as pomadas. Assim é preciso ter cuidado com o que se usa na pele. Esse cuidado deve ser maior com a criança e com o idoso, pois a pele deles é mais fina e tem maior capacidade de absorção. Caso algum agente contaminante consiga penetrar nesse órgão, ou seja, na pele, o sistema que atuará contra ele é o sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de proteção contra agentes externos, tá bom? Bom, pessoal, a questão, acho que essa era da atividade 2, né? Que era responda as questões a seguir no caderno, copie as perguntas. Questão: analise a imagem e responda a questão a seguir. Tá? Alguns indivíduos apresentam tanto reprodução sexuada quanto assexuada. A diferença entre uma e outra é que na reprodução sexuada, então o que ocorre na reprodução sexuada? Resposta B. Ocorre a união de células especiais chamadas gametas. Tá? Essa era a resposta. Então, aqui eu vou explicar para vocês essa parte aqui. A parte que formam-se indivíduos geneticamente iguais a um dos pais é assexuada, tá? O brotamento é um exemplo, tá? Esses daqui são gerados indivíduos de um só sexo e a impossibilidade de mistura genética não tem a ver com a reprodução sexuada nem com a assexuada, tá certo? Então a resposta B. Ocorre a união de células especiais chamadas gametas. 2. A questão 2. Cite um exemplo de reprodução assexuada e explique como ela funciona. A reprodução assexuada consiste na maneira mais simples de um indivíduo dar origem a outro. Neste tipo de reprodução, a geração seguinte adquire as mesmas características que seus parentais possuem, ou seja, seus pais, né? Uma vez que recebem as cópias iguais do DNA, ou seja, são clones. Nesta, não há encontro de gametas e tampouco fecundação. Aqui eu trago um exemplo de bactéria, que é a divisão binária, tá? Conhecido também por cisciparidade ou bipartição. Este processo consiste na divisão de uma célula em duas células filhas, tá? As bactérias. Então, aqui é uma célula, vocês veem que aqui ela começa a se separar, quando se transforma em duas, ela começa a se dividir, tá? E essa célula aqui, ó, através desse processo, acaba se tornando duas células. E o que vocês acham que acontece depois?
Essa célula passa pelo mesmo processo. Então essa célula aqui se transforma em duas por dentro, começa a se dividir e se transforma em duas células aqui. Então fica uma, duas, de duas vai para quatro, de quatro para oito e assim sucessivamente, tá? É assim que as bactérias vão proliferando, tá bom? A outra questão era: cite um exemplo de reprodução sexuada e explique como ela funciona. A reprodução sexuada é uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de dois tipos de células reprodutoras especializadas chamadas gametas. Nos animais, essas células especializadas são o óvulo e o espermatozoide, tá? Lembrando que nos seres humanos também são óvulos e espermatozoides, tá? Os gametas são células haploides que se formam nas gônadas por meiose, quando se dá fecundação. Também ocorre outro fenômeno, a cariogamia, que consiste na fusão dos núcleos dos dois gametas. Aqui eu trouxe essas imagens para traduzir para vocês mais ou menos o que significa isso, tá? Então aqui nós temos as gônadas humanas, tá? As gônadas nos homens são os testículos e nas mulheres são o ovário, tá? Então, pessoal, os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos, óvulos, tá? Aqui está explicando como funciona a meiose. Se vocês repararem aqui, há uma replicação, tá? Então essa célula aqui, ela se duplica, fica duas, azul também, tá? Nesse processo, quando elas foram duplicadas, a azul se transforma em uma outra célula e a vermelha numa outra célula, tá? E assim sucessivamente, ó. Aqui ela começa a se dividir, divide essas duas células e esse processo vai ocorrendo, tá? Sucessivamente. Aqui mostra a cariogamia, tá? Mostra o ovócito, tá? Dentro do óvulo, o espermatozoide chegando no óvulo, consegue entrar no óvulo, fecunda o óvulo dentro do ovário. Aqui eles começam a se unir e se transformam no zigoto. O zigoto é o que vai se transformar no bebê, tá bom? Bom, pessoal, acho que ficou um pouco extenso, então eu vou dividir, eu vou parar esse vídeo por aqui e vou fazer um outro vídeo sobre as outras atividades, tá? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, essa explicação aqui, claro que não é igual em sala de aula, tá? Sei que pode ficar um pouco confuso para vocês, porque a gente não está tendo aquela troca de sala de aula, né? Para vocês poderem perguntar. Então aqui eu vou passando a matéria, a explicação, a revisão. E a dúvida que vocês tiverem, me mandem perguntas, tá? Ou no mural, ou da forma que vocês puderem mandar, que eu respondo, tá? Então a dúvida que vocês tiverem, eu respondo e no retorno às aulas a gente vai rever isso também na sala de aula. Mas por enquanto vocês podem mandar as perguntas, tá? Então, até o próximo vídeo.